Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que eu dou as boas-vindas ao Dr. José Milhazes, que eu acho que dispensa a apresentação e que quem quiser saber mais, por uma questão de poupar tempo, pode ler o currículo aqui. Também pode ler o meu, já agora. Eu não sei se está certo porque não li, mas acredito que sim. Queria só dizer que é a primeira vez que o Dr. José Milhazes vem à Faculdade de Engenharia. Não é a primeira vez que vem à Universidade de Porto, uma vez que é doutorado pela Universidade de Porto, pela Faculdade de Letras, mas é com muito gosto que o temos aqui para conversar sobre aquilo que sabe e também é algo novo, é que é a primeira vez que fala no Porto sobre um livro que lança. E por isso é duplamente um gosto tê-lo aqui. Eu confesso que não li o livro, mas vou comprar e vou ler, porque fiquei fascinado com as histórias à hora do almoço. Só acrescento uma coisa ao currículo, antes de passar a palavra e de agradecer a presença de todos. É muito agradável ver esta sala cheia. É que o Dr. José Milhazes é um adepto muito fervoroso do Póvoa de Varzim, ou do Varzim. Fiquei a saber à hora do almoço, onde nasceu e, portanto, é justo. Então, muitíssimo obrigado e obrigado a todos pela presença. Muito boa tarde. Eu espero que me estejam a ouvir bem. Primeiro gostaria de agradecer o facto de vocês estarem a esta hora a ouvir-me e não estarem a almoçar, que era o que deviam estar a fazer, e agradecer-vos pela vossa presença aqui. Eu nasci na Póvoa de Varzim, mas o destino assim ditou que eu fosse para a União Soviética em 1977. As razões vocês devem imaginar porquê, principalmente a geração mais velha, porque naquela altura ainda não havia Erasmus, havia só marxismo-leninismo, era a única forma de se viajar para a União Soviética, onde vivi 38 anos. E são 38 anos que eu escrevo num dos meus livros, As Minhas Aventuras no País dos Sovietes, que não é de forma alguma uma autobiografia no sentido clássico. Se vocês pegarem no livro, verão que se trata, digamos, de um olhar para acontecimentos à minha volta, não só baseados naquilo que eu vi, mas também baseados em documentos históricos. E eu arrisco-me mesmo a dizer que aquele é um testemunho histórico. Claro que neste testemunho histórico não estão verdades absolutas, porque não é isso que eu pretendo transmitir aos meus leitores, mas sim a forma como eu vi e acompanhei as transformações que ocorreram na União Soviética e depois na Rússia entre 1977 e 2015, quando regressei a Portugal. Eu vou falar durante algum tempo, mas eu queria também deixar algum tempo para que vocês fizessem perguntas. Penso que será mais útil do que eu estar aqui a vender o meu peixe e cortar esse precioso tempo aos meus leitores reais ou potenciais. Para mim, foi uma experiência incrível e muito rica, visto que eu andei num seminário antes de ir para a União Soviética e, por incrível que pareça e por muito até primitivo que possa ser a minha linha de pensamento, mas a realidade é que quando se é crente, nós acreditamos no paraíso depois da morte.
Só que quando se é jovem e se é revolucionário, nós queremos tudo mais depressa, mais rápido. E então passa-se, como eu passei, a acreditar que era possível construir o paraíso antes de morrer. E, por isso, o meu livro deveria ter... Eu propus, quando escrevi o meu livro, que ele deveria chamar-se de outra forma, que era A Minha Viagem ao Paraíso Real. Mas vocês devem imaginar porquê passou a chamar-se As Minhas Aventuras no País dos Sovietes, devido àquela grande obra, que é a primeira obra do Tintin, é a primeira aventura do Tintin, ainda a preto e branco, e, digamos, os leitores fariam a associação. E foi isso que me levou a ir para a União Soviética. Pensar e acreditar que estávamos muito próximos daquela sociedade com que nós sonhávamos. Eu sou de uma família de pescadores, que nasci na Póvoa, mas como a maioria dos pescadores poveiros foram enviados para uma reserva chamada Caxinas, um pouco como aconteceu aos índios americanos. Fomos atirados para lá, o que não é mau. As Caxinas é um lugar muito agradável, considero eu. E eu sentia uma grande falta de igualdade. Sentia-me, digamos, numa sociedade injusta. Porque uns tinham tudo e os outros ou não tinham nada ou tinham quase nada. E, claro que vocês podem me perguntar como é que se pode acreditar em utopias tão desastrosas como a utopia soviética. Claro que agora todos nós somos inteligentes, até eu, mas naquela altura, quando era jovem, não tinha essa perspicácia e essa capacidade de prever o futuro. Daí a minha ida para a União Soviética e aprender no terreno a desilusão, que não é um processo, chega-se e fica-se desiludido. Alguns ficavam desiludidos muito rapidamente. Outros até hoje continuam iludidos. E eu fui daqueles que a situação foi-me desiludindo a pouco e pouco. E há várias etapas. Quando nós somos jovens e principalmente estudantes, nós temos uma capacidade muito grande de encaixe. Primeiro, para nós é tudo mais fácil do que para os soviéticos normais. Eu estou a dizer para nós, estudantes estrangeiros, nós tínhamos uma situação um tanto ou quanto privilegiada. Vivíamos com estudantes soviéticos na mesma casa, mas, por exemplo, a nossa bolsa de estudo era o dobro ou o triplo de um estudante soviético. Nós recebíamos o equivalente a um salário mínimo soviético. Verdade seja dita, nunca chegava até ao fim do mês. Mas isso é outra história. É este contacto vivo que se começa a ter com os soviéticos que nos leva nos obriga a fazer perguntas. Tanto mais que eu tive a sorte de estudar numa grande universidade, que é a Universidade de Moscou, e numa faculdade extremamente ideologizada, como era a Faculdade de História. A minha especialização foi História da Rússia, ou seja, era, digamos, uma parte do tema das minhas buscas era a realidade que eu estava a viver. E isso foi fundamental para nós nos aperceber, para eu me aperceber, da diferença entre o que é a ideologia
e como se leva essa ideologia à prática. Depois, claro que temos a questão da língua. Eu, quando fui para a União Soviética, só sabia uma palavra, que era tavaris, que significa camaradas. Para quem não souber, para quem ainda não viu o filme do Eisenstein, O Coraçado de Patiomkin, se for ver, aparece lá escrito tavaris, camaradas. Essa palavra eu sabia, mais nada. E claro que isso é uma grande barreira, mas é uma barreira para um jovem rapidamente ultrapassável. Porque nós começamos a entrar em contacto com as pessoas, começamos a namorar, que é uma coisa absolutamente normal, e começamos a dar conta que existe outra realidade que não é aquela que nós tínhamos ouvido falar e ouvíamos falar e até líamos nos jornais. Depois começávamos a ver o que é que estava escrito naqueles jornais num alfabeto que para nós era grego. E era grego nos dois sentidos. Primeiro, porque tem grandes semelhanças ao alfabeto grego, e segundo, primeiro que a gente se habitue a não confundir os alfabetos, era um bico de obra, nós tínhamos que aprender a escrever de novo. Mas isto tudo é rapidamente superável, tanto mais que nós na universidade não tínhamos exames escritos, eram todos exames orais. Isso aí, por um lado, facilitava-nos, porque nós, a capacidade de falar era grande em relação à capacidade de escrever. Por outro lado, é mau porque nós nunca nos habituamos muito a escrever em russo. Eu tenho dificuldade. Consigo escrever em russo, mas tenho que estar a ver se aquilo está bem escrito ou não. Tanto mais que há problemas que o pessoal do norte de Portugal tem, que é a troca dos Vs pelos Bs. Isso em russo é muito perigoso. leva a trocadilhos muito inconvenientes e que os russos não sabem, porque os russos não sabem que no norte se troca os Vs pelos Vs. Depois, à medida que vamos estudando a história, principalmente a história da União Soviética, vemos a forma como nos lecionam, como nos transmitem esses conhecimentos, nós vamos, ou melhor, eu vou vendo que as coisas são diferentes. E depois, apenas um pequeno parágrafo para vocês entenderem. Eu estava no primeiro ano de História e tinha que fazer escrever um pequeno trabalho para a História Antiga sobre os Evangelhos Apócrifos. E, como é natural, eu fui à biblioteca da Faculdade de História e requisitei a Bíblia. E disseram-me, não, você pode receber a Bíblia, mas é com autorização do decano da faculdade. Eu disse, como? E depois vim a saber que os estudantes de filosofia só podiam ter acesso à Bíblia no 4º ano de filosofia. Ou seja, aqui há alguma coisa que não encaixa bem. É, por um lado, e este era um paradoxo, um dos paradoxos que levou ao fim da União Soviética, é que, efetivamente, a União Soviética tinha um ensino maravilhoso, mas tinha depois estas partes. Que era, ensinávamos, e depois nós sabíamos que havia mais alguma coisa para além daquilo que nos ensinava. Por exemplo, havia uma coisa absolutamente fantástica que nós tínhamos uma disciplina que se chamava ateísmo científico, que é religião e moral, mas ao contrário. Mas havia outras, claro, que eram comuns a todos os cursos, fossem ciências sociais ou engenharia. Vocês, se estudassem na União Soviética, tinham comido, como eu, História do Partido, 2 anos, Economia Política do Capitalismo, Economia Política do Socialismo, Ateísmo Científico e depois, no fim, era um exame, uma comissão enorme que recebia esse exame, que era Comunismo Científico, que nós denominávamos de ficção científica.
porque era sempre muito complicado quando nós estávamos. Havia uma coisa que me fazia sempre muita confusão, era que quando nós estudamos os clássicos, uma das condições para se entrar no comunismo, e nós estávamos muito próximos, nós já estávamos no limiar, no socialismo desenvolvido, um dos traços era o desaparecimento gradual do Estado e a passagem do poder do Estado para os cidadãos. E nós observávamos exatamente o contrário. O Estado era cada vez aquele que mandava em tudo e os cidadãos nunca mandavam em coisa nenhuma. Depois, claro, compreendi que para os cidadãos o Estado era uma entidade abstrata. E então, se alguém trabalhava numa fábrica de carnes e levava um bocado de carne para casa, não estava a roubar, ele estava a tirar a ele próprio para a casa dele, porque o Estado é o povo, ele faz parte do povo. Tanto mais quando não havia as coisas essenciais, que eu não vou falar aqui de algumas porque são delicadas, mas são coisas que aqui ninguém imagina uma civilização, por exemplo, sem papel higiênico, ou com falta de papel higiênico. Por outro lado, era crime se a gente utilizasse os jornais com a fotografia do secretário-geral do partido. Quer dizer, claro que me podem dizer, Milhares, mas tu és mesmo reacionário. Mas tu não podes viver sem essas porcarias burguesas. Quer dizer, eu até vivi. Só que essas porcarias burguesas, em Portugal, as pessoas normais, pessoas comuns, a minha família humilde, tinha acesso a essas coisas. E porque é que eu, vivendo numa superpotência, não tinha acesso? Isso criava-me confusão. Já para não falar das calças de ganga, que muita gente tem aqui, que naquela altura era uma coisa mítica na União Soviética. As pessoas andavam atrás de si e perguntavam, não quer vender as calças? Eu digo, vou para casa como? Eu vou consigo a casa, você tira as calças, eu pago mesmo. Verdade seja dita, confesso, algumas vezes vendi e não só calças. Porque quando faltava dinheiro e o estômago começava a dar horas, não havia outra solução senão sair ao corredor e perguntar, alguém quer comprar as calças? E umas calças de ganga que na feira de Vila do Conde custavam 100 escudos naquela altura, na União Soviética dava direito a quase 3 salários mínimos mensais. Vocês estão a ver. Valia a pena. Eu, felizmente, tive sorte de trabalhar como tradutor e poder ganhar mais algum além da bolsa. E como também não tinha grandes vícios, à exceção do primeiro vício que qualquer pessoa tem quando vai à Rússia, ou quando ia, agora não sei porque agora é muito caro, que era comer caviar preto. Era o sonho total, que era a burguesia suprema. Era caviar preto com champanhe. Foi a primeira coisa que nós fizemos quando recebemos a bolsa, mas não foi só eu. Fomos 8. Moral da história, deixamos lá a bolsa toda nessa noite. Mas ao menos comemos caviar preto de colher, com uma colher daquelas de sopa, a comer caviar preto. Sabe estas extravagâncias? Fazíamos uma vida normal, mas nós víamos esse desfazamento. Vocês estão a viver numa superpotência que manda mísseis para o espaço, que tem um poderio militar terrível, mas depois faltam as coisas essenciais. Não há um ferro de engomar normal, não há um micro-ondas. Ou seja, estava-se a construir uma sociedade que não era uma sociedade para as pessoas. E foi esta uma das razões do fim da União Soviética. A União Soviética perdeu a corrida social, principalmente com a Europa. Aí, a social-democracia teve um grande papel que conseguiu juntar uma parte do marxismo à democracia, coisa que o comunismo não fez
e que foi mortal para o comunismo, foi renunciar à democracia, e eu aqui tenho em vista, eu não costumo colocar adjetivos na palavra democracia, e acho que isso não deve fazer parte. Democracia ou é democracia ou não é democracia. Agora, democracia, se for popular, já não é para todos, é só para alguns. Se for democracia burguesa, também não é só para alguns, não é para todos. Por isso, aqui nós tivemos na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, uma combinação que fez com que tenha aparecido um Estado social forte e em que as pessoas viviam muito melhor do que viviam na União Soviética. Por exemplo, era uma coisa trágica olhar para os veteranos de guerra na União Soviética e olhar para os derrotados, dos coitados dos alemães. Porque a diferença entre o nível de vida deles era gigantesco a favor dos alemães, que perderam a guerra. E nós com isso coloca-se a questão. Então, para que é que se constrói, se faz uma experiência gigantesca, não em cobaias, mas em pessoas? Porque é que em 1917 se começa a fazer uma grande experiência em pessoas para a criação do tal homem novo, da tal sociedade nova? E foi essa questão que eu tentei ter sempre presente quando vivi na União Soviética. Ver que qualquer tentativa de fazer um homem novo acaba mal. Nós não podemos ser objetos, digamos, de qualquer tipo de engenharia que nos possa, ao ser humano, fazer esquecer o passado e tirar de nós todos os instintos, bons e maus, consoante se quer fazer uma sociedade ou outra. Há um livro que eu recomendo toda a gente a ler, de um senhor chamado Bulgakov, que se chama O Coração de Cão. E resume-se muito simples a história. Durante a Revolução, um médico que se dedicava a tentar encontrar vias para que as pessoas não envelhecessem, pega num cão rafeiro da rua, do mais rafeiro possível, traz-o para casa, vai a uma morgue logo a seguir à morte de uma pessoa, tira-lhe a hipófise e transplanta no cão. E o cão começa-se a transformar em ser humano. E o importante é ver como é que o cão, transformando-se em ser humano, absorve tudo o que se passa à volta, aquela situação revolucionária, todas aquelas palavras de ordem de abaixo o capitalismo, abaixo a burguesia, porque aquele cão que se transforma cada vez mais em homem se começa a revoltar contra o próprio médico, o criador dele. Dizer, você é um inútil, você anda aqui a explorar o povo, você devia fazer isto. E ele dizia assim, és tu que me vens dar lições a mim? E claro que acabava por ter desgostos, porque depois esse cão-homem passa a ser funcionário público. Claro que vai para uma divisão muito concreta. Ele vai trabalhar para a Câmara de Moscovo, para a secção de apanha-cães. De apanha-gatos, peço desculpa. E o médico chega a determinada altura e vê que está a criar um monstro. E então faz-lhe uma operação para ele voltar a cão. E quando chegam os camaradas do partido, porque tinham ali já um grande aliado, dizem, então onde é que está o camarada Poligrafovich? Ele diz, camarada, não. Eu em casa tenho um cão que estava a dormir ao lado da lareira a recuperar da operação. Ou seja, o médico viu que aquela experiência brutal não resultou. Como não resulta em lugar nenhum. Porquê? Exatamente porque nós, quando se constrói uma sociedade daquelas e se corta coisas fundamentais, eu já falei a democracia, o pluripartidarismo, a intolerância em relação a outras ideias, isso é mortal para qualquer sociedade.
o respeito pelo outro, pelo pensamento do outro, é muito importante. Pode ser uma minoria, mas às vezes as minorias têm razão. E nós devemos estar atentos. A minoria, às vezes, é como os mosquitos. Anda à nossa volta, pá, que chato que anda aqui, pá. E nós, às vezes, apercebemos que algo está mal porque aquele chato anda ali a dizer-nos que aquilo está mal. E nós devemos dialogar, defender as nossas ideias ou até absorver as ideias dessa minoria, no caso de ser útil à sociedade. Agora, nós não podemos impor um livro único, fora do qual nada existe. E depois tínhamos aberrações, como estava a falar, por exemplo, do ateísmo científico. Agora vocês imaginam que numa sociedade anticlerical, que afinal não era tão anticlerical como parecia, porque tinha lá todos os símbolos religiosos do catolicismo e do cristianismo em geral, estavam lá, a começar na Santíssima Trindade, Marx, Lenin e Engels, os três, a contar no Lenin, no mausoléu, que é Santa Maria Adelaide, ali perto do Porto, já me esqueci, eu ia lá tantas vezes com a minha avó. Exato. É Santa Maria Adelaide, ou Santo Trocato. Só que os nossos não gastam tanto dinheiro a serem conservados. Ficam lá todos direitinhos e conservam-se durante séculos. O Lenin tem que ser posto todos os anos em banho-maria durante um mês. Isto só para alguns traços. E depois, num regime tão antirreligioso, nós íamos ter aulas sobre, por exemplo, a pintura do Renascimento. E como é que aquela gente entendia quem era o Santo António, ou quem era a Nossa Senhora disto, ou a Nossa Senhora daquilo? Era extremamente complicado. Claro que os alunos soviéticos tentavam ir sempre além daquilo que lhes ensinava, a verdade seja dita. Por exemplo, uma das coisas que dava bastante dinheiro era vender livros proibidos, que era, claro, perigoso, mas às vezes valia a pena. Mas às vezes eram livros proibidos. Peço desculpa, quer dizer, não passa na cabeça de ninguém. Um dos livros altamente proibidos era o Dr. Zhivago, que não sei se vocês alguns leram, ouviram o filme. Quer dizer, esse livro dava direito a ser expulso da União Soviética, se fosse apanhado a vendê-lo. Por exemplo, já para não falar de outros autores, uma quantidade enorme de autores que estavam proibidos. Kafka, uma parte do Freud, até o desgraçado do Marx e do Engels e do Lenin tiveram centenas de páginas censuradas, que não eram publicadas. E isto é que foi a grande contradição, uma das grandes contradições que levou ao fim daquela experiência. Porque, e isso aí levou-me a tirar uma conclusão, que as revoluções não conduzem a lugar nenhum. As revoluções terminam em sangue. Eu sou mais pelas reformas. Hoje assumo-me como um reformista. Porque as revoluções têm um alto preço e os resultados nem sempre, ou melhor, quase nunca correspondem às expectativas. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma revolução dessas. Porque, por exemplo, temos a Revolução Francesa, que teve grandes implicações, como teve a Revolução Comunista, irá ter ainda durante muito tempo, mas é outro tipo de impulso que pode dar à sociedade. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi na União Soviética é que a igualdade é uma utopia. E que a fraternidade é outra utopia. A igualdade é uma utopia porque não há duas pessoas iguais. E eu defendo a igualdade de oportunidades, que é diferente.
Eu quero que todos tenhamos a oportunidade de crescer na vida, que não haja limites, que podem ser dos mais variados, ou é filho do ministro, ou é filho de um nobre, ou é filho disto, ou é filho daquilo. E que a sociedade seja capaz de abrir caminho às pessoas. Isso é muito mais importante do que estar a pregar que somos todos iguais. Porque depois aparece um homem que, não tendo vivido no comunismo, retratou-o de uma forma genial, que é o Orwell, tanto no 1984 como no Triunfo dos Porcos. No Triunfo dos Porcos eles lá dizem que somos todos iguais, mas há uns que são sempre mais iguais do que os outros. Exatamente na União Soviética era a mesma coisa. E só para terminar, porque eu no meu livro tive uma ideia que foi arrojada, mas que graças a Deus foi elogiado por isso, que foi apostar nas anedotas num livro que supostamente quer ser sério. E quer ser sério. Porque a anedota, do ponto de vista histórico, é uma grande fonte. Porque as pessoas nas anedotas, em poucas palavras, dizem aquilo que às vezes são precisos tratados. Reparem só nesta. O que é o capitalismo? O capitalismo, segundo Marx, é a exploração do homem pelo homem. É verdade ou não? É. O que é o socialismo? O socialismo é exatamente o contrário. Estou à vossa disposição. Muito obrigado. Deve haver muitas anedotas no livro, por isso deve ser também divertido, para além de ser uma história interessante. Está aberto à audiência, fazem favor. Enquanto pensam, eu coloco uma questão que é da tese de doutoramento, ou seja, muito brevemente, qual foi a influência das ideias liberais espanholas e portuguesas na Rússia, com ou sem anedota? Não, aí há uma parte muito interessante que lembrem-me para eu contar no fim. Efetivamente, a minha tese é sobre isto, é digamos, o coração da minha tese, e foram muito importantes as influências das revoluções e das revoltas liberais em Portugal, nomeadamente na cidade onde hoje me encontro, o Porto, que tiveram muita influência no pensamento de militares russos que, em 1826, tentaram transformar o czarismo autoritário e absoluto numa monarquia constitucional ou até numa república. Havia várias variantes e os defensores, por exemplo, da república baseavam-se na experiência espanhola de que o rei tinha traído os liberais para defender a tese de que era preciso acabar com os reis e proclamar uma república. Alguns desses homens russos estiveram em Portugal, eram principalmente oficiais da Marinha de Guerra russa. E porquê é que estavam em Portugal? Por uma razão muito simples. Com Catarina II, a política externa russa começa-se a alargar, já com Pedro I, mas com Catarina principalmente, alargar-se para o sul, para a Crimeia, que vocês já ouviram certamente a falar muito, para a Crimeia e para a região do sul. Ou seja, contra a Turquia, que naquela altura era o Império Otomano. E então, além do combate por terra, a Rússia começou a combater por mar através do mar Mediterrâneo. E Lisboa transformou-se numa base de apoio da Marinha de Guerra russa nas suas viagens para e do Mediterrâneo. Daí que alguns desses militares
e eu, como disse, pelo menos 4 encontrei, mas certamente que há mais. Algum deles até se encontrou com Dom Pedro I, quando era imperador do Brasil, e eles, nos seus estudos, falam da experiência portuguesa, daquilo que viram em Portugal, daquilo que viram, por exemplo, no Brasil, quando lá iam nas viagens de circunnavegação. Eu agora estou a escrever um livro sobre um almirante de que falo na minha tese de doutoramento. A minha tese de doutoramento foi publicada depois na imprensa nacional Casa da Moeda, chama-se A Saga dos Portugueses na Rússia, porque depois foi alargado a outros temas das relações bilaterais, e porque as relações entre os dois países são muito antigas e muito interessantes. Eu agora estou a escrever a biografia de um dos grandes almirantes russos, um senhor chamado Dmitri Sinyavin, que podia ter preso a família real de Dom João VI à saída de São Julião da Barra, porque naquela altura a Rússia era aliada de Napoleão. E ele, como detestava Napoleão, ele deixou passar a família real portuguesa para o Brasil, ou seja, salvou a coroa portuguesa. E depois, quando de regresso de Dom João, é também uma expedição russa que vem do Brasil para Portugal e chega a Lisboa e diz: olha, o vosso rei vai chegar amanhã. E as cortes tiveram tempo de se preparar para receber o rei. E depois afastar o rei da nobreza, para que o rei não mudasse de ideias e assinasse a Carta Constitucional, etc. Ora, todos estes movimentos tinham reflexo na Rússia. Porque também naquela altura já havia imprensa. E embora as notícias chegassem com uma diferença mais ou menos de um mês, chegavam. E nós tivemos lá grandes homens na Rússia. Por exemplo, na conquista da Crimeia, nós temos um grande herói que se chama Gomes Freire de Andrade, que combateu do lado russo, recebeu uma das maiores condecorações militares russas, recebeu uma espada das mãos de Catarina II. É verdade que depois foi combater para o lado de Napoleão, mais tarde, mas naquela altura o ser mercenário era normal. Não tinha nada de mau, como hoje é um mercenário. Ele apenas ia propor os seus serviços, e no caso ele propôs ao czar Alexandre I os seus serviços contra Napoleão. O czar Alexandre I achou que não eram necessários e ele trabalhou com e comandou parte da legião portuguesa que combateu na Rússia em 1812. Era mais ou menos desculpa eu ter-me prolongado tanto neste tema, porque eu deixo-me levar, que está sempre muitas histórias também ligadas ao Porto, ao vinho do Porto, porque há uma coisa interessante, quando depois nós lemos os clássicos russos, A Guerra e Paz, nós lemos normalmente como literatura normal, digamos, como consumidores, mas eu às vezes como historiador. Então vocês veem lá o vinho do Porto. O vinho do Porto aparece num baile lá, numa daquelas festas da nobreza russa, e vê, o vinho do Porto tinha um estatuto social na sociedade russa. O vinho da Madeira tinha um estatuto. E isso levou-me, por exemplo, a estudar e a escrever 2 livros sobre o vinho da Madeira na corte russa, por exemplo. Do vinho do Porto ainda não consegui, porque não arranjei apoios do Porto. Infelizmente, da Madeira arranjei, do Porto ainda não arranjei, mas há personagens extremamente interessantes, como o primeiro cônsul de Portugal na Rússia, o José Celestino Velho, que nasceu no Porto, e cujos antepassados, até hoje, alguns deles ocupam cargos importantes. Não sei se eles sabem que têm origem naquele mercador do Porto que foi vender vinho do Porto para a Rússia. Assim como eu escrevi, por exemplo, sobre o homem que dirigiu a construção de São Petersburgo, foi um judeu português do Minho. Chamava-se António de Vieira.
eu escrevi um livro, não sei se está ali à venda ou não, onde eu fui encontrar descendentes dele até hoje, que vivem hoje na Rússia. Claro que alguns deles não sabem. A maioria não sabe. Outros até souberam, uma delas, uma dos descendentes, e pediu nacionalidade portuguesa, como sendo de origem hebraica, tem a possibilidade de, provando ter como um dos antepassados um cristão novo, pode requerer a nacionalidade portuguesa, e requereu com base no meu livro. Eu disse, olha, eu estou disposto a testemunhar, mas está aí a árvore genealógica, vai dar ao seu pai, não foi dar a si, porque quando eu a conheci, já tinha publicado o livro. Agora, o seu pai está lá, porque o pai dela tinha combatido na Segunda Guerra Mundial, e eu encontrei o de Vieira, o afrancesado, na lista dos combatentes. As senhoras primeiro, não é? As senhoras primeiro, isto. Falou sobre os portugueses e a sua civilização em relação ao Estado comunista. E não acha que isso é um pouco o caminho que nós fazemos em relação ao Estado, seja ele comunista ou não? Por exemplo, com o princípio da Vila, a democracia, eventualmente também é uma desilusão. Isto é a primeira pergunta. A segunda, gostava de saber a sua opinião acerca da Rússia atual. Olha, há uma coisa que eu digo sem qualquer tipo de rodeios. Eu não tenho ilusões com as sociedades capitalistas. Não acho nada perfeitas. Agora, vamos encontrar ou vamos como fazê-la melhor. O que temos não é utopias. Não são utopias. Eu já vivi uma utopia, já sei o que isso é. É por isso que eu digo, eu sou reformista. Eu acho que a situação está péssima. Em Portugal, peço desculpa, mete nojo. Quando se vê o que está a acontecer no mundo e se passa a vida a falar de Sporting, epá, por amor de Deus, aí eu tenho orgulho de ser do Brasil. E também porque nasci na Póvoa. Mas isto é um sintoma muito mau. Muito. Depois, os nossos homens que estão da Europa, ainda ontem estava numa conferência e vinham-se queixar. Mas a mensagem da Europa não chega às pessoas. As pessoas não sentem o porquê da existência da União Europeia. Digo, como é que podem sentir? Se a crise do Sporting não deixa falar de mais nada, quando é que se fala da União Europeia? Alguma vez vocês ouviram falar tanto da União Europeia como se falou da crise do Sporting? Não. É verdade. Há uma coisa que eu também digo, pode parecer paradoxal e podem não estar de acordo comigo. Os europeus foram aqueles que mais perderam com o fim da União Soviética. Sabem porquê? Porque o comunismo funcionava como um papão. E os capitalistas tinham que dividir. Tinham que redistribuir. Eu não sou como aquela senhora que diz que isto é nacionalizar e redistribuir. Isso também dizia o tal cão de que eu falei no início. Ele também tinha essa palavra de ordem quando começou a falar. Nacionaliza-se e redistribui-se e fica tudo porreiro. O que não é o caso. Isto é um caminho perigoso. Agora, é também perigoso o que está a acontecer. A erosão da classe média, por exemplo. Já não falo dos grandes problemas internacionais que nós a que estamos a assistir. Já não falo da qualidade da nossa elite política, tanto nacional como internacional. É assustador ver que qualquer besta, peço desculpa, o Lenin dizia que qualquer cozinheira podia dirigir o Estado. O Lenin tem uma frase dessas. Cozinheira pode. Agora, algumas bestas é que eu não sabia que podiam. Porque a cozinheira ao menos sabe cozinhar. E há outros que não sei o que é que eles sabem fazer. E isso a mim, por exemplo, preocupa-me muito. Porque nós não sabemos o que é que essa pessoa, ou o que é que essas pessoas vão decidir dentro de umas horas. Ou vão decidir amanhã.
Quanto à atual situação russa, eu acho que a Rússia está a ir pelo mesmo caminho que foi a União Soviética. E vai ter problemas. Porque Vladimir Putin, na verdade, recuperou, quando havia muito dinheiro, o petróleo, choviam os dólares. Vladimir Putin fez uma coisa, melhorou o nível de vida das pessoas, etc. Alguma coisa deu. Umas migalhas caíram. Agora, não se fez o que era fundamental. O que ele diz agora fazer em 6 anos, que não fez em 18. Que é a modernização do país. Isto é muito grave. Porque vocês vão ver o que é que a Rússia exporta. Petróleo, gás, cereais e pouco mais. E alguns metais semi-manufaturados, como é o caso do titânio, por exemplo, para a construção dos aviões. Agora, em termos de altas tecnologias, nada. Vocês em engenharia ouviram falar de alguma máquina russa que faça ou que aconteça? Se calhar eles até têm. O que pode acontecer é que seja como na União Soviética. Está na parte militar e não passa para a parte civil, porque é secreta. E é este problema que a Rússia está a enfrentar. A Rússia está-se a atrasar em relação aos outros países. E a Rússia, neste momento, só é importante, infelizmente, por um fator, que é ter armas nucleares, que destrói o mundo inteiro. Porque se não tivesse, olhavam para a Rússia como olham para o Brasil ou para a Nigéria. Estavam-se nas tintas, peço desculpa, para o Sr. Putin e para a Rússia. E isso, a mim, preocupa-me muito. Porque acho, com o dinheiro e as possibilidades que ele teve, ele deveria ter modernizado as infraestruturas soviéticas. Não o fez. E, por isso, estão na situação em que estão. Dependem do preço da exportação do petróleo e do gás. Se calhar, com a política do presidente norte-americano, até vão ter sorte. Começa mais uma guerra, sei lá, Deus nos livre, entre o Irão e o Israel, e o preço do petróleo sobe por ali acima. Pronto, mas... E agora, um país, numa situação destas, em que precisa de se modernizar, mete-se em aventuras na política externa. Que é o caso de invadir os Estados vizinhos e depois ir para a Síria, não sei porquê. Claro que alguns geoestratégias e geopolíticos me podem tentar explicar porque é que a Rússia foi para a Síria. Agora, eu pergunto, qual vai ser o resultado? O que é que a Rússia vai ganhar com isso? Porque, neste momento, potência mundial é cada vez menos potência militar. O potencial económico e tecnológico começa a ser cada vez maior nesta balança. Porque depois eles também estão interligados. Mas eu coloco sempre um exemplo. Vocês imaginam a China a invadir Macau ou Hong Kong naquela altura, ou hoje invadir o Taiwan? Não fazem isso. Podem estar convencidos que o Taiwan lhes pertence. Mas não vão invadir o Taiwan, como fez a Rússia em relação à Crimeia. Porquê? Porque eles têm mais que fazer. Eles têm um país a modernizar, um país a tornar-se cada vez mais competitivo, etc. O Sr. Putin acha que toda a gente deve ter medo da Rússia. Eu não estou de acordo. Nós devemos respeitar a Rússia. E não confundir respeito com medo. São duas coisas diferentes. Muito obrigado. Professor Silva Matos. Uma das perguntas que foi respondida tem a ver como é que, com a sua experiência de conhecimento da União Soviética, como é que ia a evolução política na Rússia. Mas então vou deixar só um comentário acerca, para além do vinho do Porto e do vinho da Madeira, o vinho do Pico. Sim. Dos Açores. É verdade, estava presente. Estava presente nas caves de Sua Majestade. É verdade, é verdade, é verdade. Sabe que se eu tivesse tempo e meios, que é o pior problema,
E eu faria tudo, mas não... Infelizmente, em Portugal, estas coisas... Eu nunca me habituei, não sei como é que se conseguem bolsas de estudo, nem bolsas de... Para mim é tudo muito confuso. E por isso eu faço tudo do meu bolso. E por isso tem as limitações... Bem, de vez em quando não. De vez em quando aparecem uns... Há aí aquela obra que eu aí tenho que, para quem pretende conhecer o pensamento russo e a atual Rússia e a sua política externa e interna, e eu e outro professor fizemos uma antologia de documentos, de textos de pensadores russos, 32 pensadores desde o século IX até ao século XXI, e foi uma obra que só saiu cá para fora graças à ajuda de um senhor que toda a gente conhece. Chama-se Alexandre Soares dos Santos. Como disse Zé Milhazes, eu apoio a publicação da sua obra. Porque senão a editora não iria arriscar. Felizmente, já vai na segunda edição, que para mim é uma grande surpresa. Para mim é uma grande surpresa. Mas ainda não dá, está longe de ser, um estímulo para a editora me dizer aos milhares, não queres pensar no segundo volume? Ainda não. Mais perguntas? Boa tarde. Uma pequena questão, dado o conhecimento da sociedade russa e não da estratégia política, das cúpulas políticas da estratégia que está subjacente, esta experiência escalada de intervenção russa no Médio Oriente, nomeadamente na Síria, qual é o apoio que a sociedade russa, no seu todo, o cidadão comum, dá a esta experiência? Porque a última experiência que a União Soviética na Rússia teve no Oriente Próximo foi um desastre, foi o Afeganistão, que acabou e que termina a intervenção do Afeganistão, ou terminar também na União Soviética. Eu gostava de perceber qual é o apoio da sociedade, do cidadão comum, pessoas como nós que estão aqui, que não estão na cúpula dirigente. Olha, aqui há uma coisa. A história sofre de um grande problema. É uma ciência que não interessa ao menino Jesus. E esse é santo. E porquê que não interessa? Porque ninguém tira lições da história. Se toda a gente lesse, ou os nossos políticos lessem com atenção a história e a sério, ficariam a saber, por exemplo, que estão a governar um país não na era da Revolução Industrial, quando podiam roubar à grande e à francesa, mas na era da internet, onde estão escrutinados de cima a baixo. E como não aprendem isto, não aprendem outras coisas. Por exemplo, o Sr. Putin já se esqueceu do Afeganistão, ou faz de conta. Claro que no caso dos soviéticos ninguém lhes perguntou a eles se eles queriam ir para o Afeganistão ou não. Foi a direção comunista que tomou aquela decisão trágica de se meter num vespeiro. E agora também ninguém perguntou aos russos se eles queriam ir para a Síria ou não. Agora, que a propaganda está a fazer com que muitos russos pensem agora nós estamos a mostrar que somos, que fazemos e que acontecemos. Tudo isto é muito bonito quando as coisas estão a correr bem. Agora, quando começam a correr mal, aí há que ter o rei. Depois vamos ver. Porque entrar numa guerra, como a guerra da Síria, é muito simples, como já se viu. Agora, sair é muito difícil. E tanto mais que nós estamos perante uma guerra completamente nova. Além de tudo o que havia na Guerra Fria, há uma coisa que não havia, que não há hoje. Na Guerra Fria nós sabíamos que havia o preto e branco. Havia a União Soviética e os Estados Unidos, que andavam à batatada nos lugares, mas chegavam a determinado ponto e resolviam o problema. Hoje na Síria, são tantos os envolvidos que não há nenhuma força capaz de pôr fim àquilo. Não há. E então, você vai ali ter uma guerra durante mais muitos anos. E a Rússia vai ter que pagar a fatura. Porque custa. E eu acho
que o grande erro de Putin é fazer uma política externa que não está de acordo com a economia russa. O desenvolvimento económico russo e a força económica russa não permite a um país normal fazer a política externa que ele está a fazer. Foi o que aconteceu à União Soviética. A União Soviética parecia um gigante, e era efetivamente um gigante. Só que lhe viram qual era o tendão daqueles. E quando bateram no tendão daqueles, aquilo veio tudo abaixo. Foi o preço do petróleo. Porque a União Soviética, com o preço do barril a 11 dólares o barril, quer dizer, estava a exportar em prejuízo próprio. E, como não tinha mais nada para vender, a não ser armas, mas reparem uma coisa, a venda de armas é também uma coisa muito curiosa. A Rússia é o segundo maior vendedor de armas do mundo. Muito longe depois dos Estados Unidos, mas é o segundo grande vendedor. Mas há um número aqui interessante. Vocês sabiam que o lucro da Disney é maior do que aquilo que a Rússia ganha com a venda de armamentos? Isto é uma realidade. Daí tirem as conclusões. Se não é melhor fazerem desenhos animados, e os russos são muito bons em fazer desenhos animados, do que estar a vender armas. Claro que eu estou a falar isto de um ponto de vista irónico, mas vocês compreendem perfeitamente o que eu quero dizer. Ucrânia e Rússia é a mesma coisa? São coisas diferentes? A Ucrânia e a Rússia são coisas diferentes. Historicamente. Historicamente, repare uma coisa. A origem, as raízes são as mesmas. Mas aí nós temos casos muitos, temos os portugueses e os galegos que vivem separadamente, embora há uns séculos atrás fossem o mesmo povo. E até hoje, se unissem, não haveria grande problema. A Rússia e a Ucrânia, a história fez com que se afastassem. E se afastassem porque a Rússia, com a sua política externa, conseguiu meter na cabeça dos ucranianos, assim como de outros povos vizinhos, que eles só subsistem no anti-Rússia. É um medo. Porquê? Porque eles estão convencidos que a qualquer momento a Rússia vai entrar. A Rússia vai atacar-nos. Por exemplo, a minha mulher é da Estónia, que é um país pequeníssimo, mas teve uma história muito complicada com a Rússia. Hoje, os estónios, você fala com eles, eles têm medo de que a Rússia volte a invadir a Estónia. Embora a Estónia seja membro da NATO, porque eles sabem, assim como os ucranianos também sabem, os polacos também sabem, que se o Ocidente tiver que vender a mãe, vende desde que haja um bom preço. E aí não tenhamos ilusões com democracias, porque em política externa há interesses. Isso de amizade, cooperação, é tudo muito bonito, mas calminha. E eu, por exemplo, a falar com eles, digo, mas os russos não vão. Agora que se meteram na Síria, que não vão invadir mais coisa nenhuma. Mas eles têm o medo, e é este medo que cimenta os ucranianos. É este antirrussismo que cimenta os ucranianos. E isso é extremamente negativo. Porque repare uma coisa. Em 2014, se a Rússia não tivesse feito o que fez, não tivesse invadido a Crimeia e não tivesse anexado uma parte oriental da Ucrânia, talvez hoje a Ucrânia fosse muito pró-russa. Porque as suas economias estavam muito ligadas. E além disso,
Vocês lembram-se que em 2004 houve uma revolução pró-ocidental na Ucrânia. E qual foi o resultado? A Rússia não interveio no sentido de militar. Deixou passar as coisas, o Ocidente não correspondeu às expectativas dos ucranianos e, passado poucos anos, estava lá um presidente que, se não era pró-russo, também não era pró-ocidental, era pró ele próprio e a família dele. Esse é um grande problema daquelas regiões. Se a Rússia tivesse feito a mesma coisa em 2014, não tivesse intervido, hoje, eu estou convencido que a Ucrânia era muito mais próxima da Rússia. Porque nem a União Europeia, nem os Estados Unidos corresponderam às expectativas dos ucranianos. Isto é muito simples. Agora, o que a Rússia, ao ocupar a Crimeia e ao ocupar o leste da Ucrânia, assustou todos os vizinhos. E um dia que a Rússia se enfraqueça, vai ser um problema gravíssimo. Porque a Rússia tem problemas de fronteira com todos os vizinhos. Já não falo dos chineses, que isso é uma coisa à parte. Os mapas chineses antigos estão bem guardados. E eles vão quase até o Polo Norte. Agora são muito amigos da Rússia e compram gás e petróleo e etc. E tudo muito bem. Mas agora, eu nunca vi os chineses fazerem alianças com ninguém, nem serem amigos de ninguém. São amigos deles próprios. Isso é verdade. E que eu acho que os outros também deveriam deixar-se de fraseologia e dizer, olha, estes são os nossos interesses. E não estarmos depois a tentar esconder aberrações com defesa dos direitos humanos, por exemplo, ou a tal defesa da democracia, quando nós vamos tentar impor-lhes, às vezes, a democracia que nós nem sequer temos em casa, por acaso. Ou então, quando eu falo com russos e lhes digo, na Rússia há corrupção. É verdade. E é um grande problema na Rússia. A Rússia está ao nível de Angola. Anda entre os países africanos. Nós ainda não andamos, graças a Deus. Não sei se as estatísticas estão afinadas, mas isso é outra música. Mas, e eu digo-lhes a eles, é verdade, sabes que nós em Portugal não podemos roubar tanto porque também não temos tanto para roubar. Porque senão se calhar, estávamos na mesma situação da Rússia. Está a ser muito interessante, mas são quase 2 horas e por isso sugiro que comprem os livros, ou alguns dos livros, e depois façam perguntas à distância. Queria terminar por agradecer-te, que não fiz no início, ao Dr. Fernando Pontes e ao Dr. Luís Miguel Costa e aos serviços que estão aqui a apoiar esta organização. Foi, sem dúvida, muito interessante e algo divertido também. Por isso queria agradecer a presença de todos, em particular do Dr. José Milhazes. E espero que volte à FILP. Obrigado. Se convidarem, venham amanhã. Amanhã não posso, mas depois da manhã já posso.